atuação dos jogadores, esse crescimento que o Avaí vem apresentando. É até engraçado a gente, jogo após jogo, ter comentado sobre o crescimento do Avaí. Queria que você comentasse de novo. Sim, primeiro tempo eu achei que a gente não fez um bom jogo, fomos mal. Nós tivemos até uma consistência defensiva que eu tenho cobrado dos atletas. Defensivamente a gente foi bom, faltou um pouco de pressão na questão da marcação. A equipe estava bem postada, porém sem pressão na bola. E isso estava fazendo com que o Inter de Lages tivesse mais posse de bola, estivesse criando mais que a gente. Achei que o primeiro tempo eles tiveram domínio. Acho que o segundo tempo, a partir do momento da chuva, a nossa equipe se adaptou melhor. Eles não conseguiram jogar, a gente conseguiu pressionar eles em cima e criar algumas chances e acabamos saindo com a vitória. Ô Raul, lembra no primeiro tempo, né, quando a bola estava rolando, faltou um pouquinho mais de, não digo tranquilidade, mas alguns jogadores tocarem a bola mais rápido, não tentar enfeitar muito a bola? Eu achei que faltou um pouco de aproximação. A gente veio com uma proposta um pouco diferente, até pela questão de característica dos jogadores. A gente tinha uma situação do Judson, que a gente acelerou um processo para ele poder jogar o Clássico, e a gente já sabia que teria que segurar ele um ou outro jogo, ou contra o Guarani ou contra o Inter de Lages. Então a gente segurou o Judson, modificou característica, a gente trouxe o Caio um pouquinho para trás e colocamos o Chapecó para ter um pouco mais de posse de bola. Porém a gente não conseguiu. Achei que o primeiro tempo do Chapecó não foi bom, o Caio realmente estava amarrando muito a bola e a gente estava isolado, disputando muito na questão das dobras dos lados, com o Wilker e Vitor Costa e Lucas Fernandes e Renato, mas muito na questão de enfrentamento, que não é a característica da nossa equipe. Nossa característica é de aproximação para toque de bola, e a gente não conseguiu fazer isso, muito pelo baixo rendimento no primeiro tempo do Caio e do Chapecó. No segundo tempo eles voltaram muito melhor, claro que modificou a característica do jogo, mas eles foram inteligentes em relação à questão de adaptação ao campo, e a equipe cresceu bastante. Raul, queria que você falasse um pouquinho sobre a substituição no ataque. Você colocou primeiro ali o Romulo e tirou o William. O Romulo é um jogador de velocidade, e o William até é um jogador mais experiente num gramado como hoje, né? Por que você optou por essa substituição? A gente tinha uma ideia de repente, segurar o William para esse jogo. Na verdade, talvez o William não iniciasse pela questão de volume de jogo que ele vem fazendo. A gente optou por tirar o Romulo, que faz um jogo mais intenso, um jogo de bate e volta pelas laterais, para ter essa situação de poupá-lo. No intervalo, o William relatou que estava muito cansado, realmente ele estava correndo, vamos dizer assim, não estava conseguindo se pressionar a defesa do Inter de Lages, ele estava saindo com facilidade, e o William me falou que estava desgastado e a gente optou por tirá-lo. Ele até pediu para sair, ele falou que, Raul, estou cansado e tal, e aí a gente já tinha trabalhado com o Romulo dessa maneira anteriormente ao jogo contra a Chapecoense, e no jogo contra a Chapecoense o Romulo foi bem, e a gente sabia que a gente aumentando um pouquinho a pressão em cima da defesa do Inter de Lages, com mais velocidade, mais força, a gente havia criar algumas oportunidades. Então eu acho que a gente conseguiu isso com o Romulo. Depois, com a entrada do Yuri, a gente ganhou força mais uma vez, conseguiu pressionar e conseguiu criar algumas oportunidades. Raul, eu queria que tu comentasse o Braga, porque nos últimos jogos, principalmente, ele vem apresentando um futebol que está trazendo muito torcedor, até uma esperança boa nessa temporada 2016 com ele. Queria que você comentasse a atuação dele no jogo de hoje e o crescimento desse atleta junto com o time do Avaí. O Roger Braga, eu conheço ele desde os 13 anos de idade. Ele foi meu atleta na base do Figueirense. A gente foi campeão do Moleque Bom de Bola juntos. Ele era o capitão do meu time no Moleque Bom de Bola lá no Figueirense. No colégio, na verdade, no colégio Irineu Bonalzi. E ele foi meu atleta até a época de juvenil, depois ele acabou saindo e veio para o Avaí. A gente se encontrou novamente aqui em 2014. Ele iniciou bem a pré-temporada de 2014, começou fazendo alguns jogos bons e depois perdeu espaço. Perdeu muito espaço, principalmente pela questão de maturidade. Eu acho que ele amadureceu muito, isso inclusive foi comentado hoje na palestra em relação a ele e o Wilker, que foram dois atletas que tiveram a oportunidade em 2014 e 2 anos depois voltaram a ter oportunidades. E eu estava comentando com os atletas que às vezes tu não tem uma oportunidade novamente para aqueles outros. E eles tiveram uma nova oportunidade. Em relação ao jogo do Braga hoje, novamente ele foi muito bem. Acho que ele distribuiu bem o jogo, ajudou muito na questão da marcação, posicionamento. É um jogador inteligente,
que sabe como a gente já trabalha há algum tempo, eu, o Fernando, o Evandro, ele já sabe como é o modelo de jogo, então ele se adaptou mais rapidamente e tem sobressaído muito bem em relação aos últimos jogos. Ô, Raul, você tem contratações agora, né, e outros podem chegar, tem o retorno do campeonato catarinense pela frente. O que você projeta para o Avaí? O que o torcedor pode esperar de diferente? Porque o Avaí, que entrou desacreditado, chega a 17 pontos no turno e tem um retorno que aí o torcedor, claro, que quer que o Avaí disputa o título. Assim, eu vejo que o turno, que a gente havia comentado, seria uma situação de montagem de equipe, a gente chegar a um denominador em relação ao nosso modelo de jogo. Eu acho que os atletas já estão adaptados a esse modelo. Vejo que a gente fez uma boa pontuação, poderia ter feito até um pouco melhor, de repente. E acho que a gente perdeu alguns pontos em alguns erros por a gente ter oscilado muito. Vejo que a gente precisa iniciar bem o retorno. Acho que o jogo de sábado é um jogo extremamente importante contra o Criciúma. E o resultado do retorno vai passar pelo jogo de sábado. A gente iniciando bem o retorno, a gente vai brigar até o final. Ainda pegando uma carona nessa pergunta do Fabiano, mais um bom cartão de visitas aí para o retorno, 5 jogos de invencibilidade. Eu creio que sim. Eu acho que as últimas partidas a gente tem conseguido a tal falada desde a pré-temporada, consistência defensiva. A gente está conseguindo ter um pouco mais de segurança atrás. A dupla de zaga entrosou, os laterais foram um pouco melhor hoje defensivamente. A gente tem cobrado eles em relação a essa questão para a gente evoluir. E a participação do sistema, dos atacantes e dos meias no sistema defensivo tem sido muito importante. Então a gente tem conseguido ter uma equipe compacta e correr menos riscos. Então eu vejo que se a gente conseguir ter essa manutenção, se a gente for olhar a tabela hoje, a líder da competição é a Chapecoense, tem a melhor defesa. Então a gente precisa ter uma defesa forte, uma defesa sólida, que a gente já demonstrou que o nosso ataque é bom. Então se a gente tiver a defesa sólida no segundo turno, a gente vai brigar pelo título. O jogo já está rolando, Chapecoense e Criciúma. Até você falou que o jogo de sábado passa pelo resultado desse turno. Queria que tu avaliasse se é melhor para o Avaí. O Criciúma venceu hoje, até para evitar que a Chapecoense chegue com uma pontuação maior, um pouco maior do que pode chegar, ou para ti é melhor que a Chapecoense ganhe e o Criciúma venha para o jogo de sábado, de certa forma, um pouco menos motivado e também com essa questão de ter perdido o turno? Eu acho assim, eu acho que a gente tem que ponderar a questão da nossa parte. Não adianta a gente ficar torcendo para um, para outro. A gente tem que focar, a gente vai estudar a equipe do Criciúma, a gente tem feito isso jogo a jogo. Os auxiliares, o Fernando e o Evandro, têm observado os adversários, eu também. O Ricardo tem feito levantamento estatístico de imagem das equipes adversárias, a gente tem feito um bom levantamento em relação a essa questão. Eu acho que a gente vai ver bem o Criciúma, fazer todo o estudo deles, ver a nossa equipe, ver a recuperação dos nossos atletas. A gente tem fisicamente respondido muito bem, tanto é que a gente tem feito gol nas partes finais de jogos, mantido uma intensidade muito alta, então parabenizar o Ortiz e o Pedro pelo trabalho. Eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais essa questão da consistência defensiva, da intensidade de jogo, observar o adversário, fazer a leitura e aplicar o nosso melhor futebol para buscar os resultados. Não adianta a gente torcer pelos outros, a gente tem que fazer a nossa parte. Hoje a ressacada passou por um teste aí, o gramado com uma chuva torrencial, né? A gente sabe que, pelo que o pessoal havia passado para nós, o campo pronto realmente ele vai estar daqui a mais um tempo, porque tem o tempo de adaptação do campo e tal, para eles visualizarem. Eu acho que essa chuva foi um grande teste, eu acho que o campo aguentou bastante, mas a gente viu que a chuva foi extremamente forte, em alguns momentos chegou a empoçar o campo. Eu estava até olhando agora o jogo do Criciúma e Chapecoense, e o campo lá também está bem empoçado, acho que essa chuva pegou o estado inteiro. Raul, queria que tu falasse sobre a tua previsão de retorno do Judson e do Diego Jardel. Para o jogo de sábado ele já fica à tua disposição. Te pergunto também em relação ao Antônio Carlos, quanto que você pretende ter ele à disposição? E sobre o Célio Santos, como é que você está trabalhando com ele? É um jogador experiente, um jogador já rodado no futebol, como é que ele pode ajudar nesse time aí? Eu vejo que são atletas que eles vêm para qualificar o grupo. O Célio, o caso do Célio, o caso do Antônio Carlos, são atletas que vêm para qualificar o grupo e fazer com que aqueles que estejam jogando façam o melhor para não sair do time. O mais importante é que a gente tenha uma concorrência sadia em relação a essa questão. Se a gente tiver uma concorrência sadia entre atletas, eu vejo que a gente vai ter um crescimento do grupo, vai ter um crescimento da equipe. E eles sabem, eu passo isso para eles desde o início da pré-temporada,
que aqueles que estiverem melhores vão ser aqueles que vão jogar. Então eles sabem disso. Em relação à questão de previsão, o Judson foi uma situação que a gente já tinha previsto de segurar ele para esse jogo contra o Criciúma na volta do retorno, no início do retorno. O Diego Jardel também era uma situação de a gente segurar para a gente ter esse retorno dele contra o Criciúma. Então a gente vai fazer uma avaliação com ele amanhã para a gente ver como é que ele está em relação à questão de força, que era uma situação que ele precisava trabalhar, porque ele estava sentindo muito a carga dos jogos. Em relação ao Antônio Carlos, a gente tem o resultado dos testes físicos. Ele se apresentou no nível físico bom e ele está trabalhando com o Pedro para que ele consiga colocar ele à disposição para a gente, dependendo na quinta-feira contra o Curitiba ou no outro final de semana. É a mesma situação do Rafinha, então a gente está trabalhando com os pés no chão para que a gente não aconteça de lesionar nenhum atleta e para que a gente tenha todo mundo apto para a gente fazer um bom retorno. Fechou, tem entrevista do técnico.